Olá, seja bem-vindo. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante que está previsto na nossa Constituição Federal. No seu artigo 136, nós vamos falar a respeito do Estado de Defesa. Você sabe o que é isso? Já ouviu alguma vez falar sobre isso? Você não é do ramo do direito, às vezes, obviamente, você não acompanha, né, esses assuntos jurídicos, mas está na nossa Constituição, eu acredito que seja do seu interesse. O Estado de Defesa são poderes especiais concedidos, né, ao Presidente da República em uma situação de grave desordem institucional que poderá ocorrer aqui em nosso país. Com esses poderes especiais, podemos dizer assim, ele pode restringir alguns direitos constitucionais garantidos durante essa situação de emergência que poderá surgir, não é? Então, hoje nós queremos tratar a respeito dos requisitos. Eu dividi em requisitos materiais e eu dividi em requisitos formais, tá bom? Vamos falar a respeito dos requisitos materiais do Estado de Defesa, né? Então, o primeiro é existência de grave e iminente instabilidade que ameacem a ordem pública, tá? E a paz social. Então, esse é o primeiro requisito para que o Presidente da República possa decretar o estado de defesa aqui no nosso país. Segundo requisito material é a calamidade pública, tá? Então, são esses dois requisitos previstos no artigo 136 que levam o Presidente da República a decretar o estado de defesa. Agora vamos para os requisitos formais. O estado de defesa ele é decretado, como a palavra bem sugere, através de um decreto do Presidente da República. O Presidente da República, pelo artigo 84, inciso 9, porque o artigo 84 da nossa Constituição, vocês bem sabem, trata da competência privativa do Presidente da República. E uma das competências privativas é decretar o estado de sítio, bem como o estado de defesa, que é o que nós estamos tratando agora. Muito bem. Então, ele faz mediante o decreto, e essa competência do presidente a gente pode fazer um cotejamento com o artigo 136 da nossa Constituição, combinado com o artigo 84, inciso de número 4 lá da nossa Constituição Federal, tá bom? Muito bem. Antes do Presidente da República ele decretar o estado de defesa, antes que ele decrete o estado de defesa, ele vai ouvir o Conselho da República e vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Ele vai pedir a opinião desses dois órgãos. Aí eu pergunto a você o seguinte: caso o Conselho da República, né, e o Conselho de Defesa Nacional opinem de forma contrária, né, sejam contrários à decretação do estado de defesa, o Presidente da República está vinculado à decisão? Fica adstrito a esta decisão? Não. Mesmo que esses órgãos opinem de forma contrária à decretação do estado de defesa, o Presidente da República pode decretar o estado de defesa mesmo assim. Tranquilo? Agora vamos para o terceiro requisito, a determinação do prazo. O estado de defesa ele tem um prazo, tá? Não é um prazo fixo de 30 dias. A Constituição diz que é prazo máximo, né? Prazo máximo de 30 dias, ok? Então, poderá ocorrer o estado de defesa com prazo de 20 dias, né? Com prazo de 25 dias, porque se fosse taxativo, a própria Constituição traria, né, essa especificação, mas ela disse prazo máximo de duração de 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, se houver, no caso, a decretação do estado de defesa por 20 dias, por exemplo, e ela for prorrogada,
deverá ser prorrogada por 20 dias, por igual prazo. Tranquilo? Essa é a disposição no direito constitucional, na nossa Constituição Federal. Agora, eu quero trazer aqui uma observação bem importante para você. Quando o presidente da República ele decreta o estado de defesa, ele tem que comunicar em 24 horas essa decisão acompanhada com as razões ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional terá o prazo de 10 dias para apreciar o feito e se manifestar mediante decisão absoluta dos seus membros, ok? De forma absoluta. Quando o presidente da República decreta o estado de defesa, ok? Ele comunica em 24 horas e o Congresso tem 10 dias para apreciar o feito. Muito bem. Agora, caso o presidente da República venha prorrogar o estado de defesa, ele é obrigado a comunicar novamente ao Congresso Nacional em 24 horas que deve apreciar o feito em 10 dias? Sim. Ok? Então, tanto para decretar o estado de defesa, como para a prorrogação do prazo, deve haver a comunicação, né, em 24 horas ao Congresso Nacional para que este aprecie o feito em 10 dias. Eu acredito que, uma vez decretado o estado de defesa, por exemplo, em 25 dias, se o presidente da República quiser prorrogar o prazo, entender que vai prorrogar o prazo porque estão presentes lá os motivos. Quais são os motivos? Houver ainda permanecer, né, grave e iminente instabilidade institucional à ordem pública e à paz social, se ainda estiverem presentes essa circunstância, e ele resolve prorrogar, acredito que ele deve fazê-lo com antecedência, já que o Congresso tem até 10 dias para analisar o feito. Tranquilo? Deu para entender até agora? Então, muito bem. Então, tanto para decretar como para prorrogar esse prazo, ele tem que comunicar ao Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional estiver em recesso? A Constituição diz que haverá uma convocação extraordinária em 5 dias. Ok? Havendo essa convocação extraordinária em 5 dias do Congresso Nacional, o Congresso funcionará até que cesse o estado de defesa e o estado de sítio. Aliás, até que cesse o estado de defesa. Tá bem? Uma outra pergunta. E se o Congresso Nacional, isso conforme o artigo 49, que está lá, são atribuições do Congresso Nacional, artigo 49, no seu inciso de número 4º, o Congresso tem a competência para aprovar o estado de defesa. Ok? Se o Congresso Nacional não aprovar o estado de defesa, o que ocorrerá? Cessará a medida. Cessará a medida. Como assim? Quer dizer que o presidente da República decretou o estado de defesa sem autorização do Congresso Nacional? Cuidado aí. Cuidado aí, muita atenção. Não confunda o estado de defesa com o estado de sítio. O estado de sítio deverá haver previamente a autorização do Congresso Nacional. O estado de sítio. O estado de defesa não. O presidente da República não precisa de autorização do Congresso Nacional. Ele decreta a medida imediatamente, mediante o decreto, tá? Comunica em 24 horas essa decisão acompanhada das razões a quem? Ao Congresso Nacional, para que resolva para que aprecie a decisão e se aprova ou não. Se o Congresso Nacional, não aprovar a medida, não aprovar o estado de defesa, a medida cessa imediatamente, porque ela já está em andamento. Agora, em relação ao estado de sítio, tem que haver previamente a autorização do Congresso Nacional. Então, ficar atento. Para estado de defesa, o presidente da República não precisa de autorização do Congresso Nacional. Ficou tranquilo aí? Muito bem. Quinto ponto, indicação das medidas coercitivas. As medidas coercitivas estão lá inseridas no artigo 136 da Constituição. Números clausos. Não poderão ali ser inseridas outras medidas. Quais são as restrições? De reunião, restrição ao sigilo de correspondência de comunicação,
E o inciso 2º fala também da ocupação temporária de bens, né, e serviços públicos. Ficar bem atento, porque numa questão de prova costuma vir aí ocupação temporária de bens e serviços públicos e particulares. Não tem. Então, durante o estado de defesa, não existe ocupação temporária de bens particulares. A Constituição diz bens e serviços públicos. Deu para entender até agora? Então, muito bem. Poderá ocorrer prisão durante o estado de defesa? Pode. Pode sim ocorrer prisão durante o estado de defesa. A nossa Constituição diz que crimes praticados contra o Estado, né? E ficar atento a mais uma observação. A prisão ou detenção de pessoa não poderá exceder 10 dias, salvo autorização judicial. Então, a prisão de uma pessoa durante o estado de defesa pode ultrapassar 10 dias? Pode, se houver autorização judicial. Tá? Em regra, a Constituição diz que a prisão de qualquer pessoa lá não pode exceder 10 dias, salvo se houver autorização judicial. E ao final dessas medidas, da medida adotada do estado de defesa, o presidente da República manda um relatório para o Congresso Nacional de todas as medidas que foram tomadas, inclusive a prisão das pessoas, as restrições que foram impostas. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo conteúdo. Se você achou importante, compartilhe com seu amigo, um estudante de direito, um concurseiro nato aí que está estudando para passar em concurso. Se você achar interessante, inscreva-se em nosso canal. Você pode sugerir também para outras pessoas. O nosso canal aqui trata de questões jurídicas e com fé em Deus estaremos aqui sempre trazendo informações importantes. E você que não faz concurso, você que não é do ramo do direito, você também está aqui acompanhando nossos assuntos, que são assuntos importantes que vão enriquecer também o seu conhecimento. Caso você se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação aí do lado, porque todas as vezes que eu publicar aqui algum assunto importante do direito, é o que você vai ter aqui, você vai ser notificado rapidamente e você terá acesso ao conteúdo. Também não deixe de deixar aí a sua curtida. Eu agradeço a você muito por isso, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.